Amados, então, oficialmente, muito bem-vindos, todos vocês, à nossa segunda aula do ano de 2026 e a nossa aula número 60 dentro da Doutora Flix. Eu estava fazendo uma curadoria de todos os conteúdos que a gente já gerou e eu vou falar para vocês que virou quase uma universidade ali da prosperidade, ficou a coisa mais linda. E para esse ano eu estou estudando quais assuntos ainda a gente ainda não falou aqui dentro. Então, se você ainda não nos acompanha aqui dentro do canal do YouTube, se inscreva no canal, curta esse vídeo, se você puder fazer um comentário, nos ajuda bastante. E nós estamos buscando outras formas e estruturas de poder entregar esse conteúdo para vocês. Hoje, o tema da nossa aula é menos suor, mais dinheiro, mais tempo. O que ninguém te contou sobre prosperar de verdade. É muito interessante esse lugar, né? Eu fiquei com vários pontos de vista. O que ninguém te contou. Como isso está na boca aqui do povo, na parte de marketing. Não é querer me gabar, mas muitas coisas aqui que a gente já trouxe são novas, porque nós estamos juntando, amados, três conteúdos, três pilares muito importantes, que é a parte da educação financeira, a parte do autoconhecimento, a parte do empreendedorismo, e dentro disso existe mais uma ramificação enorme de conteúdo. Bem-vindo, Divino, seja muito bem-vindo, meu querido. Estava com saudade de você? Tudo bem, mestre? Então, a gente vai falar sobre o que ninguém ainda te contou sobre prosperidade, mas também vamos falar alguns pontos que já batemos muito na tecla sobre prosperar, que é o fato de você vir já com uma consciência de facilidade, sem esforço, minimalismo. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu estou na minha lei do tempo. Então, amados, aqui a gente precisa entender de verdade quais são as crenças que vocês ainda estão sustentando no seu campo. Ainda estão sustentando no seu campo. Porque tudo que você entende que é o que vai aparecer na tua realidade. Então, não adianta a gente ficar culpando outras pessoas, a gente só precisa fazer uma análise. Afinal, o que eu penso sobre prosperidade? Afinal, o que eu penso sobre fazer mais dinheiro? Afinal, o que eu penso sobre realizar os meus objetivos? Afinal, é possível eu ficar milionário? Milionário para mim é algo que eu nem penso porque eu já sei que eu não vou conseguir. Viver numa mansão, morar numa mansão, é uma coisa que não está acessível para mim, verdade. Então, para a gente trabalhar em três pilares hoje, que é menos suor, ter mais tempo e ter mais dinheiro, precisamos entender o que eu penso sobre tudo isso. Sobre como eu faço dinheiro, já vou anotando aqui. Bora lá. Perguntas. O que eu penso sobre fazer mais dinheiro? Isso vem uma ramificação. Sou capaz de fazer mais dinheiro? Vem outra ramificação. Eu preciso para fazer mais dinheiro. Fazer mais dinheiro, eu preciso me sacrificar, verdade?
Então, vejam que aqui a gente já está conectando dinheiro com tempo. Eu vou até anotar isso daqui aqui para ficar bem, eu gosto de ficar escrevendo aqui, amores. Então, vamos lá. E escrever a terra, escrever você grava no teu cérebro, tá? Dinheiro, tempo, suor. Vou já colocar de imediato um livro que eu sou apaixonada por ele, que é o livro Sem Esforço. Esse é um livro maravilhoso para você sair do seu emaranhado caótico e conseguir achar o fio. Achar o teu fio, que puxa para você conseguir ter simplicidade na realização de objetivos, amores. E isso eu tenho falado com um dos nossos alunos, meu colega, mentor querido, que já veio dar aula aqui, com o Elson. O quanto nós criamos complexidades internas em pontos de perfeição, só que isso acaba nos deixando atolados, literalmente, e a gente tem dificuldade de aterrar, dificuldade de agir. Então, entendam que esse tema aqui, ele é extremamente forte, porque ele pode trazer uma virada para você que vai te ajudar a ter muito mais facilidade com dinheiro. E é esse o objetivo aqui da Doutora Prosperidade. Ter mais facilidade com dinheiro. Muitos ainda não enxergam onde que está o ponto cego, onde que estão se travando. Então, só deixando aqui, eu ainda tenho a consulta MCO, que é uma consulta de porta de entrada, para você que está no seu caos e quer uma direção para você prosperar. Eu avalio 3 pilares, que é vida pessoal, profissional e financeira, e ali a gente já consegue entender onde você está se travando. Dentro dessa aula, me chame se quiser fazer essa sessão. Muitos aqui que estão aqui na aula já fizeram. Só que o tema da nossa aula é esse. Aonde que, afinal, eu estou me travando? Nós precisamos trazer para o lúdico, trazer para o divertido, trazer literalmente para a diversão de brincar com esses 3 pilares. Verdade, vou reforçar. Verdade que o suor, para mim, ele está conectado com o dinheiro. Verdade que... Vou colocar essas perguntas, ó. Verdade que suor, para mim, está conectado com dinheiro. Verdade que tempo, para mim, é dinheiro. Quem é dinheiro, afinal? Isso aqui eu fui desenvolvendo realmente aqui dentro da aula. Muita coisa eu venho só com o tema aqui da aula e as informações vão vindo para mim. Então, na aula passada, eu fui trazendo tópicos de quem é o dinheiro. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, uau! Porque o dinheiro, geralmente, ele está na nossa boca como um vilão. E ele está na boca da consciência coletiva. Ele está na consciência coletiva como um vilão. Puxa, o dinheiro é difícil. Então, ele está conectado com suor, com dificuldade. O dinheiro vem, mas vai embora com muita facilidade. Poxa, o dinheiro ele não é um estado que ele permanece no seu campo. Eu não tenho tempo. Isso daqui é outra objeção ferrada que nos impede de prosperar. Bem-vindos, amados. Helena, Aline. O que mais que entrou aqui? Bora. Então, assim, ó. Verdade que eu não tenho tempo. Então, se vocês puderem sair dessa aula com uma coisa muito sucinta, que é cancelar isso, quando vocês veem que vão falar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, e trocar a linguagem, eu não estou escolhendo agora fazer isso.
Eu não estou escolhendo empregar o meu dinheiro para isso. Troquem, porque palavra tem poder e você está declarando que não tem, não tem, não tem. Isso daqui é escassez. Então, verdade, que eu não tenho tempo? Sim, você tem 24 horas. Então, isso já vamos arrumar. Sim, você já tem 24 horas. Deus deu para nós, para todo mundo, um tempo igual. 24 horas. É verdade que dinheiro, para mim, é sacrifício, e é sacrifício para você, provavelmente você está no emprego errado. Provavelmente você está servindo algo que não é, que não está dentro do teu propósito, da tua missão, da tua facilidade, da tua diversão. Então, olhe para isso e ajuste o seu plano para você conseguir transitar. Transitar de carreira, transitar de profissão, transitar. Porque quando você está conectado dinheiro com sacrifício, entenda exatamente o teu servir e tudo que engloba isso, e trabalhe para ajustar isso. Por exemplo, muitos já ouviram essa historinha aqui, mas a primeira empresa que eu tive oficial aqui, antes da doutora, então eu tive duas, né, oficiais, foi na parte de gastronomia. Quando eu vi que eu estava no fogão, fazendo meus brigadeiros, fazendo minhas tortas, aquilo lá ele estava extremamente pesado para mim. Quando eu olhei, eu falei, cara, tem coisa esquisita. O que que eu faço com isso? Vou olhar. Fui para onde? Fui para a terapia. Quando na terapia eu fui fazer meus trabalhos de autoconhecimento, eu vi, puxa, cozinha não é para mim. Mas dentro da cozinha existiu o quê? Existiu o financeiro da empresa, existiu o administrativo da empresa, existiu o estrutural da empresa, a parte de gestão, a parte comercial, tinha outros tópicos que eu achei incrível. Daí eu olhei e falei, olha, meu corpo expandir. Então, entendam, amores, nós precisamos trabalhar muito com o nosso corpo na linha de frente, para você prosperar. Lógico, eu trouxe aqui, né? O que ninguém te contou. Eu estou te contando da minha forma. Às vezes, várias pessoas te contaram isso, mas não entrou. Espero que você esteja aqui para poder entrar essa informação agora. Quando você, vou trazer lá um ponto, eu estou aqui agora. Ontem dei uma aula também na classe da Genoveva, uma aluna aqui, ela é membro dentro da nossa comunidade, a Genoveva, ela tem a sua rede aí de mentoradas, e ela me chamou para dar uma aula lá, e eu expliquei isso para eles, que é o seguinte, você tem que mapear onde que você está agora. Eu estou vivendo essa realidade aqui. Moro na casa X, cidade Y, faturamento W, sobra tanto, não sobra nada, estou devendo tanto, tenho de patrimônio isso, mapeio. E é isso que a gente faz até na nossa sessão. Mapear a sua realidade que você está vivendo. E qual é a realidade que escolho viver? Aqui tem uma pergunta fantástica, que eu já coloquei em uma aula ou duas, não sei. Mas isso aqui tem que ficar gravado em vocês, que é: se tudo fosse possível, o que eu escolheria? O que eu escolheria? Isso daqui, amados, é para vocês se fazerem quantas vezes forem necessárias, porque a gente está ainda muito condicionado a planejar em cima do possível. Como seria? Isso aqui talvez ninguém te contou. Como seria você planejar em cima do
e impossível. Como seria você planejar em cima do impossível? Ananda, o que você está escrevendo? Eu escrevo um mapa mental aqui para quem ainda não sabe. Todos que estão aqui já são alunos, mas se você está vendo esse vídeo em outra linha do tempo, eu faço esse material aqui já para produzir com outros conteúdos, como o blog. A gente tem um blog dentro do nosso site. O site está aqui, www.doutoraprosperidade. E vou até abrir aqui para vocês, amados, só para vocês verem aqui rapidinho, que temos bastante conteúdo escrito. Se vocês entram lá, www.doutoraprosperidade, a gente vai colocar cada dia mais textos aqui para vocês também, tá? Então, esses conteúdos que estão na aula, eles viram conteúdo escrito para quem também tem essa forma de aprendizado. Então, estou buscando aqui, através da Doutora Prosperidade da minha empresa, trazer várias formas para vocês irem absorvendo. E agora, hoje, foi uma coisa que eu me bati aqui, mas consegui criar infográficos também para vocês. E eu vou ver como que eu vou passar isso. Mas, só aqui rapidinho, ó, como usar a dor e o amor a seu favor para enriquecer. Vocês vão ver os conteúdos que eles são autorais em cima do conteúdo que eu vou produzindo aqui, com vocês em tempo real, tá? Ó, o que essa situação vem me ensinar aqui já está a aula que gerou aqui o conteúdo. Temos também a nossa biblioteca. Eu vejo muitos youtubers, ou pessoal, produtor de conteúdo aqui dentro do YouTube, que deixa o linkzinho do livro dentro da descrição. Eu tenho já uma biblioteca. Um beijo, Natália, maravilhosa, Natália Ferreira, maravilhosa, que criou o nosso site aqui. Se vocês quiserem criar também um site maravilhoso como o meu, indico o trabalho dela, podem entrar em contato comigo que eu indico. Ela que criou essa biblioteca, conseguiu, né, materializar essa biblioteca para nós. O livro que eu estou falando para vocês é esse daqui, Sem Esforço. Se vocês clicam aqui, conteúdo, deixa eu liberar aqui. Eita, maravilhosa. Ó, está R$ 40 o conteúdo aqui do livro Sem Esforço. Então, eu vejo que esse conteúdo sem esforço, esse conteúdo essencialismo. Cleide, seja muito bem-vinda, amada. Ei, que felicidade. Boa noite. Dos livros de novo aqui. Então, esse conteúdo do livro Sem Esforço, ele vai te ajudar demais a aterrar tudo que eu estou falando aqui. Estou falando da minha forma, Nanda deva de ser. Mas, se você entender e comprar esse conteúdo, compre direto da nossa biblioteca, que a gente ganha um dízimo da Amazon, tá? Se vocês quiserem se aprofundar ainda mais, comprem essencialismo. Vocês vão conseguir trazer ainda mais consciência sobre tudo isso. E vão se ver, falar, puxa, olha o que a forma como eu funciono, ele não é em cima de um processo que ele deixa a minha vida fácil. Então, é o seguinte, voltando, o conteúdo que eu estou fazendo aqui através do mapa, ele vira conteúdo do blog, então, estou aqui querendo estudar sobre prosperidade, vai no nosso canal, leia os nossos artigos que eu estou aprendendo com o que eu estou colocando aqui para vocês, amores. Isso aqui está sendo uma energia linda demais, muito transbordo, muita coisa que eu estou aprendendo comigo mesmo. Isso aqui é doideira. Então, vocês não têm ideia do quanto vocês podem, do que vocês podem ser capazes de realizar. O meu convite para vocês aqui hoje é, entrando no meu mapa, trazendo aqui clareza. Ó. Será que eu fiz cagada aqui? Meu Deus. Vamos lá, amores. Tentei só ajustar o áudio da Cleide, não sei se eu tirei ela aqui. Mas é o seguinte,
O que, nosso tema, menos suor, mais dinheiro, mais tempo. Prosperidade, vamos falar de prosperidade. E eu estou vindo aqui. O que eu penso sobre fazer mais dinheiro? Tem gente que assiste no celular e fica tão pequenininho, né? Vou aterrar o conteúdo. Sou capaz de fazer mais dinheiro? Verdade. O que eu preciso para fazer mais dinheiro? Para fazer mais dinheiro, eu preciso me sacrificar? Verdade. Qual é o meu processo para fazer mais dinheiro? Dentro do meu processo, o que é processo, Ananda? Viajei agora, vai que alguém viajou. Processo é o passo a passo de cada coisa do teu servir que faz dinheiro. Então, qual que é o meu processo para fazer dinheiro dentro da Doutora Prosperidade? Esses encontros é para mostrar o meu trabalho, nesses encontros eu converto clientes. Eu tenho uma comunidade que eu alimento, coloco o conteúdo, ali o pessoal também entende o meu trabalho e me contrata. Então, cada coisa que eu faço dentro do meu negócio, existe uma tarefa, um passo a passo, que com esse, amores, se vocês pegarem isso daqui, vocês vão virar os hackers, os detetives do tempo, entenderam? Detetives do tempo. Então, é o seguinte, vamos lá. Dentro dessas tarefas, da minha rotina, do meu trabalho, eu posso fazer o quê? Eu posso desenhá-las. Criar uma aula aqui dentro da Doutora Prosperidade, o que eu faço? Tenho que criar o tema, tenho que criar... Vou parar a apresentação só para eu ficar maior, tá? Mas vamos lá. Para Ananda. Eu dei o link da aula do Meet. Divulguei dentro da minha comunidade. E quem pode participar aqui são só os membros da comunidade. Se você ainda não faz parte da comunidade, entre, peça aqui o nosso link dentro do nosso site. Já tem lá o link. Então, eu faço uma enquete. Lá dentro, quem vem? Agora eu estou mandando o link da aula para os alunos, que estão sempre presentes aqui, no individual. Daí eu faço mais uma chamada. Daí eu abro o encontro. Daí eu dou o encontro. Daí eu gero o mapa. Daí eu baixo o mapa. Daí eu jogo na IA, na minha assistente maravilhosa, que ela já está super treinadinha, jogo o mapa na IA para baixar o conteúdo do blog. Daí eu subo no site, daí eu crio a capa, daí eu crio os links. Então, assim, quais são todos os passos que você tem que fazer para você fazer o que você está fazendo dentro do seu trabalho? Porque o seu trabalho que ele te remunera. Se você tirar um tempo, dedicar um tempo para mapear isso, você vai olhar com outros olhos. E o que você pode fazer? Você pode limpar tarefas. Com isso, você vai surgir o quê? Mais tempo. Mas como que você vai cortar, sendo que você não sabe aonde cortar?
Para fazer essa aula, eu tenho que... Isso tem dentro do livro ali, amores. Se eu, para fazer essa aula, eu demando 10 passos, 10 tarefas, 1h30, 30 minutos, se eu consigo eliminar uma tarefa, 2 tarefas, ai, Ananda, é pouco, imagine. Daí a gente já vai ir para o... Ah, socorro! Para o lugar preguiça do nosso ser. Se eu estiver com essa mentalidade de preguiça, não vai funcionar. Vocês vão precisar entrar num lugar ativo para organizar a casa, para, a partir da ordem, vocês saberem estrategicamente o que limpar. Estrategicamente, amados, o que limpar. Por quê? Às vezes, eu vou tirar aqui 2 tarefas. Apertar 2 botões a menos. Ananda, imagina, eu fiquei 1 hora para mapear um troço que eu estou fazendo no trabalho. Para tirar, para não apertar 2 botões, verdade que isso vai funcionar? Amados, vamos lá. Prosperidade é obter aquilo que deseja, ele está lá no futuro. Nós estamos vivendo no nosso presente. É com o nosso presente que a gente cria o futuro. Só que se o nosso presente a gente não organizar, não mapear, e não aprender e ter estômago para limpar, tirar distrações, tirar craca, tirar itens desnecessários, esse futuro ele vai ser muito mais moroso. Vamos ser muito mais lentos. Por quê? Vou voltar. Se eu fico 1 hora dedicada para escrever, é aqui que dói, eu sei que é aqui que dói. Eu fico 1 hora dedicada lá para entender tudo o que eu tenho que fazer, desenhei 10 passos, gasto tanto tempo, e consigo tirar só 2 botões a menos que eu aperto, por exemplo, entendam que você está tirando 2 botões de uma tarefa que você faz uma vez. Só que aqui dentro da Doutora Prosperidade, a gente trabalha com a lei da multiplicação. Trabalha com juros compostos. Aqui, querendo ou não, né, nisso que eu estou falando, é um juros linear. É um juros simples. Mas o que eu quero que vocês entendam é, para você ter mais tempo, você vai precisar fazer esse processo, porque se você tira 2 apertar de botão de uma tarefa que você faz, mas faz isso todos os dias, quantas horas você vai economizar no teu ano? Então, é interessante que vocês trabalhem nessa linha do tempo para valer a pena, para entender a proporção e para entender o benefício de cada limpeza. O benefício de cada limpeza. Então, por exemplo, hoje eu estava aprendendo uma coisa que eu não tinha ciência ainda. Fiquei lá um tempão apertando um monte de botão. Daí, quando eu fui replicar, desenhar o processo, só que eu já faço isso com naturalidade. Desenhar processo já virou um processo para mim. Então, o que eu fiz? Comecei a desenhar. Para fazer isso, eu tenho que fazer tum, tum, tum. Fui desenhando passo a passo. Quando eu fui replicar, porque eu vou precisar replicar isso várias vezes, eu vi que tinha uma coisa que eu não estava conseguindo, tinha mais 2 botões, exatamente para eu poder terminar de concluir aquele projeto, aquela tarefa. Daí a Nanda perfeccionista veio. Não, porque você tem que deixar perfeito. Cadê o seu melhor? Daí veio a outra Nanda aqui. Não, deixa assim mesmo, imagine. Você vai gastar mais 5 botões, quantos neurônios aqui para terminar de concluir isso?
As Anandas, a perfeccionista e a deixa simples. Amados, assim como a gente tem aqui, e nos desenhos animados tinha muito, o anjinho e o diabinho, vocês devem lembrar. Aqui existe o perfeccionista e o que quer deixar simples. Deixa assim, anda assim, roda um MVP, faz o negócio acontecer. Porque você vai melhorando no caminho, existe uma parada que se chama Kaizen. Melhoria contínua, é um ciclo de melhoria. Então, a minha aula 1 aqui da Doutora Prosperidade, com certeza, o meu desenrolar, ele estava muito mais travado. Porque eu ainda estava aprendendo. Agora, vai comparar a Nanda da aula 1 para a Nanda da aula 60. Nós evoluímos com o tempo. Só que eu quero trazer clareza que é muito fácil evoluir no esforço. Então, vou trazer. Cara, isso aqui é muito importante, vou anotar, tá? Então, assim, nós evoluímos no tempo. Fácil, você, evoluir, nós, no esforço. Só que, amados, o esforço acabou. Nós estamos na era da tecnologia. Hello. Antigamente a gente tinha, antigamente isso dentro da doutora, já contratei jornalista para escrever texto. Agora a IA escreve texto, pá, em 2 segundos. Hoje a gente soltou no nosso canal, meus botões que eu estava tentando aprender aqui, foi para soltar um vídeo de 5 minutos aqui dentro do canal, da doutora, que é feito com IA, mas é em cima de um conteúdo autoral nosso. Só que eu estou disposta a ir me aperfeiçoando, ou estou contente e tranquila no lugar que estou. É muito lindo ver os meus próprios conteúdos. Eu falei, uau, uau. As apresentações que a plataforma que me entregou, o infográfico que me entregou, o vídeo que me entregou, o blog que me entregou, entrega tudo, assim, pay, na hora. Então, nós estamos na era da tecnologia e com isso vem muita distração. A gente precisa se alertar, estar presente com isso. É muito fácil eu ficar com a cara enfiada aqui o dia inteiro e vendo abobrinha. E daí muitos ainda não têm resiliência de aguentar 1 hora, 2 horas de conteúdo, 3 horas de conteúdo. Eu já assisti vídeo no YouTube aqui de 6 horas. Então, que a gente possa, a internet, o ambiente que nós estamos aqui, e estamos usando ela a nosso favor, construindo conteúdo, construindo um patrimônio educacional. Esse lugar da internet, ele é uma faca de 2 gumes, como dizem. Tem o lado bom e o lado ruim. Então, vamos olhar para isso. A internet. A internet tem o lado bom e o lado ruim. No lado ruim, se eu consumo conteúdo que não me agrega, vou lá para notícia, vou lá para assalto, vou lá ver dancinha, vou lá ver bobagem, vou lá ver sequestro, vou lá ver putaria, vou lá ver coisa que não tem sentido. Se eu estou consumindo esse conteúdo que não me agrega, estou perdendo tempo, que é o tema da nossa aula. Então, eu perco tempo. Eu rasgo vida. Vocês rasgam vida.
Qual que é o lado bom da internet? Deixa eu puxar aqui para minha cara. O Elson que fica me corrigindo. Ah, nada. Você fica olhando para o lado, né, Elson? Eu lembro dos xingão que você me dá. Para o mapa na minha frente, para você não brigar comigo. Vamos lá. É isso aí, assim que eu gosto. Então, vamos lá, meu mapa está aqui na frente, ó, vamos ver se funciona. Então, a internet, ela tem o lado ruim que você pode se distrair. Se distrair. E tem o lado bom, que você pode se instruir. Pode colocar conteúdo na sua cachola gratuito ou pago. Aqui, essa aula gratuita. Eu poderia muito bem criar uma comunidade paga e cobrar de vocês por esse encontro. Por enquanto, para a minha forma de funcionar, de ministrar aula. Então, eu estou escolhendo pegar a internet e usar ao meu favor para gravar o conteúdo que eu tenho aqui dentro de mim. E é muito interessante porque isso é um ato de coragem, colocar a cara aqui. E vem os pontos de vista de melhorias. E o que eu faço com tudo isso? Bastidor. A gente trocou muita inteligência, né, Elson, aqui nos bastidores. E vem o quê? Puxa, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar aquilo outro. Aquilo lá pode ter travado, aquilo lá você pode pegar e virar uma flor, virar um fruto, virar algo doce e belo, virar algo bom. Bem-vinda, Ana Poderosa, que bom que você é poderosa. Então, estamos aqui falando do pilar T. Bem-vinda, amada. A gente está falando aqui do pilar tempo, que hoje o tempo ele está sendo muito condicionado aqui dentro da internet. Eu estou usando o meu tempo para quê? Afinal, para me distrair ou para me instruir? Porque quando eu falo de dinheiro conectado, cadê meu dinheirinho? Achei uma nota de 50 aqui, ó. O dinheirinho conectado com suor, lágrima, gordura, sacrifício, né? Corre, estou correndo, estou correndo. Que interessante, se estou correndo também é muito interessante, amados. Eu ainda falo isso, mas eu quero tirar da minha boca, porque ele é algo que é uma pressa e uma ansiedade. O correr, ele traz uma energia não de exercício físico, mas de pressa e ansiedade. Com o quê? Com dinheiro. Estou no corre aqui. Então, eu gostaria muito que vocês saíssem dessa aula entendendo quais crenças que eu tenho sobre dinheiro, esforço e tempo. Aí, sempre da minha boca. Como objeção, desculpa, reforçando. Não tenho dinheiro, cancela agora. Não tenho tempo, cancela agora. Se você trabalha, amado ou amada, você tem dinheiro. Algum dinheiro pinga na sua conta. Mas você está escolhendo direcionar para lugar X, Y, Z. Então, não encrosta esse lugar de não ter dinheiro e não ter tempo no teu campo, na tua boca. Porque ele vem daqui,
Ó, ele vem, ó, vamos ver de onde que vem, tá? Ele vem de uma emoção, ele chega no teu coraçãozinho e dá aquela sensação, ele vai para a mente, ou, depende do fluxo, colocar ponto de vista de A, B, C, 1, 2, 3. Mas percebam o que acontece no nosso campo. Campo vibracional de energia é: não tenho tempo para assistir a aula da Nanda, aqui da Doutora Prosperidade. Não tenho tempo, surgiu um aperto aqui, aqui também ele fica fechado, vem para cá, estou colocando uma lógica, lembrando que não tem certo nem errado, não tem. Daí chegou aqui, vem para cá, não tenho tempo, saiu daqui, ouve. Então, ele entra por todos os nossos poros. Ele entra por todos os nossos poros. Uma declaração de merda, vamos combinar, aqui entre nós. Uma declaração de merda. Então, como que eu, Ananda, vou ter tempo, dinheiro e facilidade? Começando a declarar diferente. Começando a mapear e ir para a vida real. Começando a agir, começando a me ver. Então, vamos lá. Espera só um pouquinho, Ciara. Deixa eu puxar essa informação aqui, dentro do nosso mapa. Então, como eu tenho facilidade, dinheiro e tempo? Ponto de interrogação. Primeiro, tendo presença, tá? Tendo presença. Tipo, estou presente aqui. Nossa, estou aqui na aula, não estou, assim, pensando no boleto, pensando na louça que eu tenho que lavar, pensando no material que eu tenho que entregar para o cliente. É aqui e agora. Então, primeiro, você tem que ter presença. Daí, você começa a se condicionar para ver os lugares que você ainda está errando no inconsciente, no fluxo, no teu lugar robótico. Eu vi, você pode, eu trouxe para a Ana aqui, que é a nossa cliente já, cancela, 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 troca o disco. Né, Ana? Cancela, 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 troca o disco, produção. Esse troca o disco eu inventei na hora, tá? Lembra? Tá fazendo, Ana? Sim, estou fazendo. Tá funcionando? Tá. Quando você faz esse movimento várias vezes, daqui a pouco ele entra, ele fica natural, você não vai mais precisar fazer. Então, é um processo que você vai começar a trocar. Aqui é a energia do orar e vigiar. Então, vamos lá, você vai começar a se condicionar para ver. Aqui é a energia do orar e vigiar. Eu vi que eu fiz errado. Se eu já fiz errado e já verbalizei, interessante, meu ponto de vista, você pode colocar. Ó, você pode dizer para você mesmo, interessante, meu ponto de vista. Daí você troca verbalmente na sequência. Eu tenho tempo, sim. Eu tenho muito dinheiro. Só que agora, por exemplo, digamos que a Ciara morasse aqui do ladinho. Agora eu não escolho ir tomar café com a Ciara. Eu escolho mexer aqui e subir um vídeo da Doutora Prosperidade. Compreende que é diferente a energia, amados. É uma energia de escolha. Amados, isso daqui é tão forte. É uma energia de escolha.
é uma energia de estou no comando, é uma energia de eu decido. Porque sabe o que acontece se eu não decido a minha vida? Alguém decide por mim. E daí eu sou empurrado. Para onde? Para onde alguém está mais forte me empurrando. Eu tratei isso numa outra cliente agora. O objetivo dela era ter governo na própria vida. Consulta que ela fez do plano QCA aqui nosso, eu já peguei todo o padrãozinho, tum, 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 comecei a desenhar. Eu falei, é assim que você faz, né? Ela falou, é assim que eu faço. Doideira. Nem a Ana. Ana, tua sessão foi fortíssima. A primeira consulta tua aqui, a gente já... A consulta QCA também. Fiz uma consulta QCA com ela, mas individual. Avulsa. Então, quando a gente começa a se lapidar, a gente fica craque. Ana, você acha que eu resolvi esse tipo de case, esse tipo de... Em 2018, quando eu me formei, nunca. Eu sou terapeuta desde 2018, amados. Então, tem 18, 19, 21, 3, 5, 6. Nossa, sério? Sério? É isso. Daqui a pouco eu vou fazer 9 anos como terapeuta. Estou fazendo conta certa? Nossa, eu tô, não sei, né? Vou contar de novo. 18, 19, 21, 2, 3, 24, 25, 26. Meu Senhor amado, em agosto eu faço 9 anos como terapeuta. 9? Ai, amados, estou... 8, né? Não sei. Ai, me buguei minha cabeça agora. Desculpa. A gente usa tanta calculadora, tanta tecnologia que a gente fica burro na cabeça. Porque faz tudo manual, ali nos botões. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês que quando você começa a se condicionar diferente, troca o disco, interessante ponto de vista, troca o disco, cancela, 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 chega. Vocês começam a entrar no comando. Você entrando, amado e amada, no comando, você começa a criar o teu plano para a vida me levar. E é muito fácil deixar a vida nos levar, porque nós fomos condicionados a ajudar os amiguinhos, a olhar sempre para o próximo. Só que qual que é o problema disso? Tem um lado bom, tem um lado ótimo. Mas o problema disso é que você fica como o último da fila do pão, não o primeiro da tua vida. Você vira um coadjuvante no show aqui, ó. No show do milhão. No show da vida, você vira um coadjuvante. Em vez de virar o ator principal. Porque alguém está no comando. Então, minha pergunta para você, bem clara e bem franca, é: quem está no comando da tua vida? Que você ainda está deixando essa pessoa no comando. Que se você tirasse essa pessoa do comando, você começava a entrar no comando. A governar o teu plano. E criar um plano. E ter força, amados e amadas, a criar um plano para prosperar. Amados e amadas, eu sempre fui muito boazinha, eu ainda sou. Mas eu tive que deixar de ser. Mas não é que a Nanda deixou de ser boazinha. A Nanda começou a olhar para ela de uma forma totalmente diferente depois que eu comecei a entrar nesse mundo da terapia. Por isso que eu vendo isso com muito orgulho, com muita gratidão, porque foi o que me transformou. Então, vocês precisam entender nesta aula que arrancar o suor e colocar uma risada na sua cara é a tua responsabilidade. O cara até atendendo a Elisângela, né? Elisângela amada da minha vida, que saudade das nossas trocas, mas eu também tô com calor aqui, que nem uma doida, né? Mas é o seguinte, eu desenhei isso quando eu estava trocando bastante com a Elisângela, os 3 tipos de choro. Eu não criei esse vídeo ainda, mas ele tá aqui no meu trelinho, na minha organização, 3 tipos de choro. Tem choro que você precisa chorar. Você precisa para tirar, esvaziar. Tem choro que você precisa engolir, mas não é.
Quais eram os 3 choros, Elisângela? Tô improvisando agora. Se eu caçar aqui na minha informação. E tem aquele choro de gratidão, quanto eu comecei a chorar de gratidão na minha vida, depois de todas as bênçãos que eu recebi, e de pessoas extraordinárias que foram passando no meu caminho, como você, Elisângela, como a Ciara, que está me dando um orgulho demais do progresso dela, aqui dentro do programa Start. O Elson, quanto que a gente trocou, virou. O Elson foi muito louco, porque foi a primeira vez na minha vida que eu dormi numa reunião. Elson, se virou à noite, era 6 horas da manhã, eu dormi, eu apaguei na reunião com ele. De tanto que a gente trabalhou, não é? Foi a primeira vez que você falou? Não, deu um corte aqui, eu não ouvi. Foi a primeira vez que eu que dormi você numa falou? reunião. Ah, lembrei. De tanto que a gente rodou o processo, eu apaguei, mas era 6 horas da manhã também, né? Ela começou a reunião 8 horas da noite. Ah, dos doideira! Mas agora eu posso dizer com muita gratidão no meu coração que eu estou convivendo com as melhores pessoas do mundo. Porque eu me permiti ser eu, porque eu estou no governo da minha vida, porque eu continuo me posicionando. A aula de posicionamento eu dei com você, né? Dentro do GCN, Elson. Foi. Uhum. Eu Sim. estou demais para os clientes essa aula de posicionamento. Essa aula de posicionamento ficou fantástica. É sobre isso. Eu me posiciono, eu decido entender os meus choros. Eu decido o meu plano. Eu crio. E o Elson trabalha muito isso dentro da comunidade dele, dentro do trabalho dele, a criação. Eu estou acompanhando lá a tua comunidade. A criação, eu crio. Mas como que eu crio, sendo que eu estou atolado nesse emaranhado doido aqui da vida? Eu preciso desovar, é limpar uma gaveta. E é muito doido, amado, esse negócio da gaveta que a gente tratou também, Elson, aqui dentro. Mas assim, eu fui numa cliente nova aqui em Guaratuba, e na reunião consultiva, que agora eu estou fazendo financeiro de novo de negócios, e daí eu estou selecionando os clientes para fazer essa terceirização. Eu fui num cliente aqui, uma cliente maravilhosa, a loja dela linda. Linda, linda, linda. Eu tive que filmar, era cristal para tudo quanto é lado, era pirâmide de orgonite, era mandala. E daí eu falei, cara, o teu bastidor, ele tá caótico, a gente vai precisar. Daí eu falei, cara, vamos começar só a organizar uma gaveta? E eu encasquetei, falei para ela 3 vezes, você vai sair dessa reunião e vai organizar a gaveta. O que que aconteceu? Ela falou, putz, eu nem vou abrir a gaveta ali. Eu falei, as bruxaradas, que já sabe o que está acontecendo. É tornar tudo organizado. É você ter apenas aquilo que funciona e que é contribuição para você. Tem um programa que eu acho maravilhoso, que é Menos é Demais. Eu acho que é isso o programa. As meninas chegam lá na casa das mulheradas lá para arrumar e limpar guarda-roupa, limpar cômodo. Eu acho um arraso. E vai fazendo todo aquele trabalho de consumismo. Então, assim, o acúmulo, ele gera peso. Aqui nessa aula a gente tá, como que eu tiro peso? Como que eu flutuo? Como que eu saio voando? Igualzinho, igual uma borboleta. Deixa eu colocar a Ciara para falar, calma aí. Ciara, você lembra que você tinha para falar, meu amor? Depois... Boa noite a todos. Tudo bom, amada? Tudo Bem-vinda, bem? poderosa. Boa noite, Elcio. Boa noite, Elisângela, Márcia, todos que estão aqui. Essa aula é bem interessante, que me comoveu também um pouquinho, porque está em referente ao meu posicionamento também. Eu, nessa jornada de mentora, sobre essas aulas de nada. Então, assim, o que me destravou um pouco sobre a questão de onde a gente encontrar esse diamante.
E aqui, talvez esse diamante esteja lá no nosso estômago. E essa profundidade, ela é árdua. Até ela chegar até a nossa consciência, e entendemos isso, é a maturidade que vamos encontrar. Então, isso me refletiu que é o poder da oração, nessa profundidade, que é não sair do que a gente precisa fazer. Ou seja, quanto tempo para se chegar a esse diamante? Ou seja, eu nessa minha mentalidade, em 2025, e como entender e trazer essa clareza, então, assim, tudo isso aqui realmente me comoveu. E a gente não caminha só, ou seja, sem esforço. Quando dizemos, eu não tenho tempo, ou seja, nós é para quem realmente não tem tempo, porque se colocarmos buscar essa clareza, eu preciso de tempo, e quanto tempo que a gente ocupa fazendo coisas desnecessárias, e que se a gente olharmos, e que a gente tem todo o tempo, que é o que você acaba de fazer, né, que é 24 horas, se a gente pegar essas 24 horas e dividir, o quanto tempo de sobra ainda temos. Então, isso para mim me trouxe essa clareza mental, que é estar longe da escuridão, que às vezes a escuridão ela nos paralisa a enxergar aquilo que a gente não quer, mas que o poder dos outros mentores o poder de nós mesmos enxergar isso. E assim, hoje mesmo, nessa percepção, eu estava assim refletindo, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que... Tudo bem que os outros dão essa autoridade de nós, e no impulso de conseguir com aquele objetivo de realização de sonhos, mas é eu que tenho que me autoposicionar, é eu que tenho que ir. E quando, nessa profundidade, você começa a fazer aquilo que é só você que tem que fazer, é você que tem que ir, essa desculpa de dizer assim, eu não tenho tempo, ela começa a entender-se de que isso é a procrastinação de nós mesmos. A gente vai procrastinando, procrastinando, e o tempo vai passando. Em quanto tempo essa prosperidade em relação ao dinheiro, ou sem esforço, passa-se a liberdade financeira, que é o eu fazer todos os dias, o eu largar esse outro eu, que é o que vem nos sabotando, para assim, não, eu não sou essa pessoa, sou essa pessoa corajosa. E assim, já tenho 3 dias já. Claro que existe o outro eu, que eu preciso, na mentalidade, trabalhar isso em mim, porque assim, o transformar precisa de vir de nós primeiro, nessa coragem. Mas isso o novo, ele vai trabalhando aos poucos, né? Que é da inconsciência à consciência, para assim a gente entender esses desafios. Então, essa aula me comoveu, e eu creio que pode comover outras pessoas também. Cara, o que você tocou aí é muito importante, e eu acabei não comentando, mas que bom que você já abriu fala. Bem-vinda, Mônica. Se puder depois ligar a câmera também, se estiver confortável aí para você. É o seguinte, a gente pode, e aqui eu incluo tudo, aqui eu trabalho a parte da saúde financeira, saúde emocional, saúde empresarial, saúde, vários tipos de saúde. Eu falo menos a física, porque a parte do corpo é para quem cuida de corpo, mas o resto, tudo eu trabalho em nível de saúde. E aqui a gente agrega a parte espiritual, seja lá qual for, a sua religião, o seu dogma, a sua conexão com Deus, ou a sua falta de conexão. Ou, se você é ateu, também é super bem-vindo aqui. Se você for ateu, você pode se conectar com você mesmo, e é ali o caminho. É ali que eu me conecto hoje com Deus. Deus está dentro de mim. Está fora, está dentro de mim. Então, eu faço todo hoje
um portal de conexão. E eu escolho ser também o lugar de comunicação do Espírito Santo aqui para falar para vocês o que eu preciso falar. Por isso que eu já ouvi aqui dentro também, nos bastidores, me falar, Nanda, às vezes parece que você não se prepara para a aula. Amados, de verdade, eu não me preparo para a aula. E todas as vezes que eu me preparo, eu me perco. Eu acho interessantíssimo, porque Deus vai falando assim, aqui no meu olho. E o negócio vai vindo numa avalanche que eu só solto. Só me deixo ser conduzida. E aqui, essa parte, quando a gente fala de dinheiro, tempo, esforço, dinheiro, tempo, facilidade, eu quero deixar muito bem claro. Usem a espiritualidade de vocês, a conexão com Deus que vocês têm, ou sei lá qual religião que você tem, Hare Krishna, Buda, whatever. Maria, José, o que for. Também tem todas as religiões afros, então respeito muito todas. Tudo bom, Mônica? Agora te vi. Tudo bem, poderosa? Então é o seguinte, o vídeo está travadinho um pouquinho, Mônica. É o seguinte, se conectem com Deus, porque Ele vai mostrando para vocês o caminho também. Ontem eu fiz uma reunião de noite, de verdade, eu estava cansada, de verdade, sabe, Roy, eu só fui no impulso da agenda que já estava fechada. A reunião... Eu não dava nada dentro da minha expectativa para aquela reunião. No final, ela foi... explodiu meu cérebro. E eu falei, uau, que interessante. Então, esse caminho da facilidade, a facilidade é alguém. O dinheiro é alguém. O teu tempo... Vamos lá que eu vou escrever essas coisas aqui também para vocês, ó. Então, use a espiritualidade a seu favor e entenda que a facilidade é alguém. O quanto o Elson já me ajudou, o quanto a Elisângela já me ajudou, o quanto o Thiago Caetano, que não está aqui, já me ajudou. Cara, eu tenho tantas pessoas que já me ajudaram. A maravilhosa Ione já me ajudou. Natália já me ajudou. Eu tenho uma lista enorme de pessoas que já me ajudaram. Minha filha já me ajudou. Meu filho também me ajudou. Meu marido me ajudou. Então, assim, eu estou dizendo que a facilidade, ela é alguém. Estou falando por um ponto de vista aqui, tá? Entenda que o dinheiro é alguém. Entenda que o tempo é você. Interessante, né, Elsa? O tempo não tem como ser alguém, porque o tempo é você que vive o teu tempo. Amados, olha isso. Vou anotar aqui para nós. Então, o tempo é você. Você vive o seu tempo. Vocês é. Então, você quer viver que tempo? Que linha do tempo? Uma linha do tempo escassa ou uma linha do tempo que tudo vem a você? Que linha do tempo você quer viver? Porque quando eu trato os clientes aqui, estão vivendo situações caóticas, está só vindo craca, merda na vida, só está vindo caos, só está vindo coisa ruim na vida, é porque você está naquela linha do tempo, daquela vibração doida. Como seria ser... Mas como que você faz para migrar? Entendendo que é possível migrar. Se posicionando e eliminando. Mas qual que é o nosso problema? Ai, vou ficar sem ninguém. Tá, melhor essa bosta que você está convivendo? Ou sem ninguém?
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o universo, ele equilibra, ele põe, ele preenche, Deus preenche. Se sai uma pessoa, entra outra. Se você deixa a cadeira liberada. Compreendem? Se você tira a cadeira, não vem ninguém. Você é dono das suas cadeiras. Você é dono da sua mesa. Você quer sentar em qual mesa? Você quer ter quais cadeiras aqui do teu lado para sentarem? Ou você quer viver sozinho? Daí você fecha a porta, ergue barreira para pessoas e fica ali, ó. Só que a gente precisa desse movimento, porque esse movimento, a contribuição é troca, é vida. Então, vocês podem escolher estar com pessoas felizes. Você pode escolher estar com pessoas ricas. Você pode escolher estar com pessoas saudáveis. Você pode escolher estar com pessoas abençoadas, que Deus unge na vida. Mas às vezes você não recebe nem, você não tem culhão nem de receber uma bênção de Deus. Quem dirá 50 mil na conta todo mês. Compreendem o que eu estou dizendo aqui? Então, entendam o que é o que para vocês se conectarem com aquele o quê. Dinheiro é alguém. Alguém vai ter que transferir na tua conta. Seja cliente, seja patrão, seja governo. Tem muita gente aqui, funcionário público. A facilidade. O que é facilidade, Ananda? Como que eu saio do esforço? Estou falando de... Eu aceito receber do outro. Então, facilidade é o quê? Eu aceito receber do outro. Vamos lá, entender as entidades. Eu aceito receber de Deus. Lembrando que muitas vezes Deus também é alguém. Deus envia alguém, porque ele não se materializa. Não sei quem aqui já viu Deus. Eu ainda não vi o Deus. Eu sinto Deus. Eu vejo Deus no outro. Mas ele não se materializa na frente de ninguém, não. Então, ele manda alguém, geralmente. Mas eu estou colocando, eu aceito receber Deus, que é bênçãos, que é milagres. Eu aceito receber de mim. Compreende que tem 3 entidades aqui? O outro, Deus e eu. Você aceita receber de você? Você aceita receber um carinho de você? Você aceita ficar com a perna para o ar, deitado numa rede, por 1 hora? Você aceita fazer um almoço maravilhoso, com a melhor comida que você mais gosta da vida? Você aceita ir num restaurante maravilhoso e se deliciar sozinho? Você vai criando blocos de facilidade, blocos de escolhas positivas, blocos de pontos que vão elevar a tua energia. O esforço, ele é denso. O esforço, ele é denso. A leveza, ela é fluida. Trai, ele fica tensionado. Ai, amados, eu consegui criar uma apresentação aqui que ele veio, exatamente a imagem disso. Corpo tensionado. Nossa, eu achei maravilhoso. Será que eu vou achar na facilidade alegria e glória? Como posso achar isso na facilidade, alegria e glória?
Cara, esse aqui também ficou maravilhoso. Ah, desculpa, demora. Pode melhorar se eu achar essa foto, cara. Achei. Desculpa. Achei. Elisângela, eu achei. Gente, olha isso. Vou mostrar para vocês exatamente a imagem que representa a socada. Nossa, não é esse negócio? Márcia, seja muito bem-vinda, meu amor. Tô tempo aqui. Nada. Gente, a entidade da falta. Aqui, ó. Tá vendo? Ele trava a garganta, te dá atenção, teu corpo contrai. Como você desenvolver um corpo da prosperidade, relaxado. Eu fiz esse movimento aqui, ó, só de falar. Então, eu quero que pelo menos vocês saiam dessa aula. Eu cancelo toda a minha falta de tempo e dinheiro, e assim já é, e eu nunca mais vou verbalizar isso na minha vida. É levar para a vida. Eu nunca mais vou falar que eu não tenho tempo, porque você entra em escassez de não ter. Então, é nos mínimos detalhes, é no orar e vigiar, que vocês vão saindo desse sintoma para ir para essa cura. Aqui você voa, aqui você pula, aqui você tem força. Maravilhoso, não consegui mudar, né? Mas assim, ó, você não joga a escassez fora porque ela tem uma função. Ela cresceu porque você alimentou. Então, eu estou pedindo para vocês, orientando vocês a ir desalimentando. Que é da tua fala, que é do que você ouve, que é do que as pessoas te põem dedo na cara e falam. Então, esse slide aqui, ele representa exatamente. Olha que eu tentei desenhar. Vocês viram que teve muita aula que eu desenhei no meu quadro aqui. Não ficou, não ia ficar assim nunca. Glória a Deus. Olha que coisa mais linda, eu ainda não usava isso. Mas ela super representa. E aqui eu estou trazendo o quê? Magnetismo. Você está magnetizando o quê? A falta, você fica falando falta, 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 esforço, esforço, esforço. Ai, estou correndo, estou correndo, estou correndo, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Ai, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Parou. Então, agora, a partir de hoje, vocês já viram. E vocês têm um poder de escolha do livre-arbítrio de continuar sustentando no campo ou não. Escolha se libertar disso em nome de Jesus. Olha se libertar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no slide até aqui. Ó, eu nem lembrava desse slide, criei hoje. CCC, ó, processo de alimentação, você está captando. Daí se converte aqui dentro e blá, fica profetizando, mano. Dinheiro é difícil, não posso pagar, não tenho não sei o quê. Bora sair desse lugar. Bom, sendo um solo fértil. Todos vocês que estão aqui, se começarem a me julgar, falar, a Nanda não se preparou, a Nanda é prolixa,
A Nanda tem TDAH, a Nanda às vezes se enrola, a Nanda vai em Nárnia e não volta mais. Tá tudo bem que vocês possam ter esses julgamentos, e até eu tenho vários julgamentos de mim. Mas vocês estão pegando o bom que eu estou conseguindo trazer? Ou o bom que você vê que está funcionando para a tua vida? É você ser um solo fértil e aqui a árvore está toradinha, torradinha, quebradinha. E aqui você tem gente na sua vida que te deixa quebrado, e tem gente na tua vida que te dá vida. Não estou falando de mãe e pai, que fala, vai, criatura, vai, você dá conta, bom, você consegue, eu acredito em você. Então, o convite da aula de hoje é, estou dando aula em cima de outra aula que eu dei, hein? Essa aula aqui é da escassez. É o corpo, como que é essa aula aqui? É a anatomia da escassez. Então, o convite da aula de hoje é que vocês saiam da zona de conforto, saiam da caverna, saiam do menos. Parem de se esconder. Olha que incrível, quanto uma imagem, ela já representa tudo. O que tem lá fora para você, afinal. Se você parar de se esconder. Se você parar de falar que falta. Se você parar de falar que não tem. Se você parar de falar que não consegue. Se você parar de falar que tudo é difícil para você. Você está se colocando como vítima, assim, ó, ergueu uma bandeira, sou vítima. Não. Pode ter acontecido muitas coisas ruins com você, assim como com todo mundo. As que estão lá em cima são os que mais se lascaram. Mas eles persistiram. Não é porque tem gente que vive em mansão hoje com dinheiro para comprar o que quiser que não passou pelos seus pontos de dificuldade. Esses caras são os que mais encontraram dificuldade, porque eles foram. Mas eles não pararam. E você vai parar? Eu estou convidando vocês a não parar. Eu entendo por energia. A cada aula que eu dou, por mais que eu entre meio assim, hoje eu falei, me deu uma preguiça da aula, vou falar para vocês, hoje eu fiquei com preguiça da aula. Mas quando eu dou aula, eu falo assim, cara, vocês vêm aqui na minha energia. Sério? Eu saio daqui empolgadona. Ananda, para de falar, já deu 2 horas. Vocês estão entendendo? Então é o seguinte, aqui a gente precisa escolher. Aqui a gente precisa se posicionar. Aqui a gente precisa ir para a vida. Aqui a gente precisa decidir quem está conosco, quem não está. Quem a gente vai alimentar, quem a gente não vai alimentar. Isso é com amizade, com parceria, com tudo, com família, com tudo. Eu escolho quem eu alimento todo dia. E eu escolho quem eu ouço também. E isso tudo tem a ver com o quê? Com a forma como eu quero me sentir no fim do dia, durante o dia, no aqui e agora. Porque essa prosperidade, esse corpo próspero, ele tem que ser intencional. E você é responsável por criar ele, amados e amadas. Você tem capacidade de criar o que você quiser. Assim como hoje eu dediquei o dia inteiro, tinha umas coisas importantes para fazer, eu não fiz. E o troço só fluiu e eu entendi tudo o troço que... Criar um slide desse para cada aula que eu já dei. Olha como tudo se alimentou.
Olha como eu estou criando um processo interno aqui de... Processo interno aqui sem suor. Eu dou uma aula aqui e ela se multiplica. Se vocês entram no Doutora Flix, esse slide, eu não sei fazer slide, ai, nossa, sempre sai meio coisado. Ontem eu dei a palestra lá, até a Márcia participou, né, Márcia? Eu dei com mapa mental. Aí não ganhei essa habilidade aí na vida, mas eu posso criar o que eu quiser. Mas hoje a IA criou para mim. Em 5 minutos. Um negócio que eu poderia demorar 3 horas para criar. Entendeu? O dia que ela está à disposição nossa. Então, esse slide que eu mostrei para vocês, ele é esse daqui, a anatomia da escassez. Eu dei há 5 meses atrás. Daí, isso daqui, ele virou o quê? Ele virou um vídeo de 4 minutos e meio. Criado pela IA. Eu sei que tem muita gente que, ai, 2 horas, tá tudo bem. Eu estou criando da forma que eu estou criando. Eu também estou ganhando meu movimento, eu também estou me aperfeiçoando, eu também estou criando fluxo. Eu também estou aprendendo aqui junto com vocês. Mas eu estou dizendo que um conteúdo daquele gerou outro conteúdo, gerou outro conteúdo, gerou outro infográfico. Ó, o infográfico da anatomia da escassez. Olha, é maravilhoso as coisas que saem em aula, gente. Até eu fico chocada. Reflexão final. A prosperidade está disponível. A pergunta é, você está disponível para ela? O dinheiro está disponível. A pergunta é, você está disponível para o dinheiro? O tempo está disponível para todo mundo. O tempo é teu. O tempo é teu. Você está sabendo escolher o que você faz com o teu tempo para ficar aonde? Você tem que ficar assim, ó. Cadê? Aqui? E agora que eu abri 10 Nutella? Peraí. Achou. O teu tempo. Amei essas imagens. Tá dando. O teu tempo tem que ter tirado esse estado para te colocar nesse estado. Então, você tem que saber o que te alimenta. Para você chegar e ficar feliz, alegre. E o que me alimenta é estar com vocês aqui. Quando eu estou com vocês aqui, eu sinto o meu corpo assim. Isso daqui é facilidade. Isso daqui é dinheiro. Isso daqui é alegria. Isso daqui é posicionamento. Isso daqui é força. Isso daqui é encolhimento. Isso aqui é fraqueza. Isso aqui é tristeza. Isso aqui é peso. Isso aqui é menos. Que imagem foda. Ela representa tudo. Nossa, estou apaixonada por essa imagem. A gente vem denso, 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 denso. Fiquei doente, fui parar no hospital. É isso. Somatização. Nada, como que eu curo doença? Resolvendo o teu corpo de luz. Resolvendo o teu corpo energético. Porque se você está engolindo o choro é errado. Tem choro que você tem que, para de ser vítima. É que tem o choro errado, o choro tem um ponto aqui, vou parar de apresentar aqui. Vamos lá. Tem um ponto muito específico que é um choro da vítima. Ele, dependendo, você engole. Te orienta a engolir. Depende. Para casa, você tem que sentir. Esse choro, eu sou pequena, fizeram mal para mim. É um encolhimento, assim, ó.
Agora, se esse choro é para te limpar, Vlau, compreendem que eu quero que vocês comecem aqui na Doutora Prosperidade a perceber energia. A perceber energia. Porque, às vezes, a Elisângela, ela... Não, a Maria, na verdade, né? Isso daqui é de verdade. A Maria, quando fica na frente do fogão, ela ama para trabalhar. Não que eu todo dia tenho que fazer comida aqui em casa, né, amor? Salvo os dias que eu emprego o maridinho ali para fazer. Mas eu gosto de fazer comida, só que não profissional. Então, a Maria, por exemplo, a Maria, que ela mexe com a parte da gastronomia, quando ela vai para frente do fogão, com certeza ela fica feliz. Mas a Nanda não. A Nanda não ficou feliz, por mais que eu gostasse da comida, gostasse dos meus clientes, gostasse da minha empresa. Meu corpo fechou. Então, a Nanda ficou no esforço da Nanda. Eu quero que vocês percebam que é a mesma coisa, só que depende de pessoa. E você precisa se perceber aqui, ó, no tato, na energia. Eu fico horas aqui mexendo em planilha. Eu fico... O meu cliente faz o quê? Ele sai correndo. Teve um que eu atendi, ele era diretor lá, no, sei lá das quantas, ali numa universidade, em Curitiba. Eu achei que ele ia me jogar da janela, amores. Quando abri a planilha, comecei a tem. Elisângela, ele ficou tão assim, ele ficou horrorizado, totalmente assim, ai, deixa eu sair daqui, ele queria fugir, sai correndo, e me jogar pela janela. Tinha certeza que ele ia me jogar pela janela aquele dia. Juro, eu vejo a reação do corpo. Compreendem? Então, eu, educadora financeira, Elisângela, educadora financeira, a gente gosta de... Número. Ai, que delícia. Márcia, contabilidade. Número. Ai, gostoso. Não é mesmo? Pode deixá-la linda, maravilhosa, colocar... A Maria morre. Por isso que precisamos uns dos outros. Por isso que precisamos uns dos outros. Porque cada um é bom numa coisa. E se você quiser ser bom em todos os setores da sua empresa, você vai quebrar emocionalmente, mentalmente. Teu racional vai... Léo, porque vai ter coisas que você vai fazer bem e vai ter coisas que você não vai fazer tão bem. Daí você vai ficar se chicoteando. Não, vai para a tua linha de força, para você conseguir prosperar. Em cima da onde? Da tua alegria, da tua facilidade. Daí o dinheiro vai vindo. Teu tempo vai sobrando. E você vai ficando alegre. E você vai ficando leve. E você vai ficando forte. Porque você vê que você é boa em fazer aquilo. O quanto eu já me desmereci. E o quanto eu vejo que ainda me desmereço em muitos lugares. E quando eu olho, eu falei, não. Sem fazer, de olho fechado, com o pé nas costas. Que de tanto fazer, de tanto que eu gosto. Então, como seria vocês irem para a sua linha de força? Para a sua linha de facilidade hoje? Para ter o quê? Mais facilidade, mais dinheiro na conta, mais tempo para desfrutar. Será que hoje eu cumpri a minha promessa de falar alguma coisa que ainda ninguém não te disse? Tomara que sim. Esses temas, assim, o que nunca ninguém te disse sobre prosperar. É esse o tema da... Falei alguma coisa um pouquinho, com uma energia, né? Doideira. Mas tomara que você possa sair daqui com um plano de ação, mapeando e entendendo, refazendo essas perguntas e falar para você mesmo, hello, bora prosperar, corpinho, bora ficar alegre, corpinho,
Bora entrar na sua energia de facilidade, corpinho. Bora fazer todo um mecanismo que seja simples e divertido. Estou fazendo aqui com vocês um conteúdão de 2 horas que alimenta uma comunidade de 730 pessoas, que quem vê. Eu também não posso escolher apertar o botão e sentar a bunda da pessoa na frente do computador ou do celular, que já gerou uma puta de uma apresentação aqui, gráfico, um conteúdo de 4 minutos, e agora, abrindo porteira para vocês aqui, hoje, comemoração da comunidade da Doutora Prosperidade do nosso canal do YouTube, criei, então, mais um portal de conteúdo que é os 5 minutos. A playlist 5 minutos. Agora ninguém vai ter desculpa para não ouvir o que eu estou falando. E não vai ser, vai ser na voz da IA direto. E é o que a gente tem para hoje. Vai, ouve rapidinho as pílulas e blá. 5 minutos, 60, blá, blá, blá. Imagina 60 aulas em 5 minutos ou 60 aulas em... Hoje a aula 60, olha que lindo. 60. Esse número 6 é poderoso. Imagine 60 aulas de 2 horas, você passando inteiro ali. Agora, estou facilitando a sua vida. Eu estou falando de menos esforço, estou dando para vocês menos esforço de graça. Esse canal novo. Mas eu ainda vou abrir live, que nem o Divino. Ananda, ai, Divino é lindo. Divino, te amo. Ele comenta lá no canal do YouTube, faz aula aqui, live ao vivo no YouTube, vou fazer só por causa de você, Divino. Espera aí, só estou organizando a minha cabeça aqui para encontrar ali um eixo para a gente seguir. Toda semana vai ter encontro aqui direto no YouTube. Tem a parte dos 5 minutos, tem as aulas de 2 horas, vou também produzir uns vídeos de 20 minutos, vai ter um monte de coisinha aqui para vocês. Mas, amados, hoje não estou sentindo de abrir, vou só abrir de novo aqui, só para vocês aterrarem, não vou abrir mapa mental, mas eu quero muito que o dia de hoje fique gravado na memória de vocês esta imagem. E que vocês entendam e percebam toda alegria e glória para esse lugar. Para vocês permanecerem nesse lugar. No aqui e agora. Na tua verdade. Na tua honestidade. No teu lugar autoral, genuíno. E que vocês possam, por favor, contar com Deus. A fonte criadora do universo. Com todas essas egrégoras de luz que regem, para te mostrarem este lugar teu. E que nem eu falei, o meu lugar na cozinha é pesado para Nanda, mas para Maria é o lugar dela. Que vocês possam achar o seu lugar de prosperar, em nível de dinheiro. E que o tempo, ele seja um ponto fértil para vocês conseguirem, com o tempo que vocês têm, frutificar. E que todas as raízes duras, secas, quebradas, sem nutrição, despontada, parece aquelas ponta dupla do cabelo, não parece? Olha que legal. Vocês possam cortar. Chega. Amores, eu coloco energia, vocês vão vendo que eu vou colocando energia diferente aqui. Eu quero que vocês coloquem essa energia. Chega. Chega disso. De pontos secos na minha vida. De áreas secas na minha vida. Vocês podem ter a vida inteira. Ó. Fértil. Cara, não tinha visto essa imagem ainda direito. Então, vocês podem ser o protagonista da história de vocês. Mas tem que assumir a responsabilidade.
E começar a se salvar, não esperar alguém ir lá e puxar. Você é o comandante. Ó, tudo está na raiz aqui, ó, do nosso conteúdo. Isso aqui é uma outra aula. Isso daqui já está na raiz do nosso conteúdo. O dinheiro está disponível. O tempo é teu. Agora você vai colocar esses dois no caminho de facilidade? É sua escolha. É sua escolha. Então, amados, obrigada por vocês ficarem até aqui comigo. Se vocês puderem entrar lá na comunidade, dizer como foi a aula, comentar aqui no YouTube, mandar um encontro para mais pessoas. Fez sentido a aula para você, Maria? Fez. Eu pulei uns pedaços que eu estava fazendo entrega, mas fez sentido e principalmente aí no final aí. da cozinha e chamando. Eu falei essa semana, falei com o meu menino, assim, ó, não vem ser pré-queda não, brinquei com ele. Falei, ó, cliente, pode vir mais cliente. Não existe do nada, aí de repente já veio um cliente hoje que vai trazer mais 10. Aí você falou no tempo. E aí, se eu tenho mais responsabilidade, mais tarefa, eu não posso reclamar que eu não tenho tempo. Aí você entrou na organização. Vou ter que fazer um escrito aqui de organização. Escreve tudo, amada. Escreve tudo, monta um plano para entender onde vai encaixar, que pessoa, bora. E faz até dar certo. Aí agora, a parte da manhã, antes eu levantava às 9h30, né? Aí agora de manhã estou levantando 5h30, porque pediram também um café, sabe? Então, assim, é só eu. Ninguém, até agora, a gente falou da outra vez, onde está a pessoa que vai vir para me ajudar, que eu recebo essa pessoa. Infelizmente, ou felizmente, talvez é a vida me testando até onde eu dou conta, né? Se vi quantas pessoas sozinha, qual a capacidade minha. E eu sozinha, eu fico lá fazendo o meu altar, minha cozinha. Louvando, cantando, abençoando os clientes. Aí nem vejo passar. Mas às vezes é um pouco difícil, né? A responsabilidade sozinha. Mas a responsabilidade, se é isso que eu quero, como você falou, se eu quero melhoria lá na frente, eu tenho que ter a responsabilidade de assumir tudo agora, né? Aí depois vai ficando mais leve. Mas Sim. tá ótimo. Tirar uma fotinha. Amados, então, gratidão. Estamos juntos. Esse mês, esse bloco de mês, não é mês, é cheio, né? Esse bloco de mês de 4 aulas, eu vou falar sempre sobre isso. Mais esforço, mais tempo, mais dinheiro, mais não sei o quê, mais desfrute. Então, venham nas aulas aí, que vai ser bem importante para vocês aterrarem o conteúdo, porque ali vocês vão virando a chave. E assim vocês vão mudando e indo para aquele corpo dourado, que é essa que é a nossa meta aqui dentro. Então, salve, salve, amores.